fica perdido. Ah, fica mesmo. Muito bem. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, professora, tudo jóia? Como é que tá aí? Como é que estão vocês aí? Tá muito frio por aí? Gelando, né? Tá gelando? Tá um friozinho, né? Tá aquele frio. Aqui em Sorocaba eu tô olhando aqui pela janela, tá um dia bonito, o céu tá sem nuvens, tá bem azul, mas tá um ar gelado, né? Mas coisas do inverno. Bom, vamos lá então, pessoal. Eu com a professora, a gente hoje vai falar continuando nesse assunto. Oi, bom dia, Lívia. Bom dia a todos, que eu não tinha falado, que está chegando agora, tá? Eu e a professora, então, a gente hoje vai falar de um assunto um pouco diferente, mas que ele está relacionado, tá bom? Com um pouco do TCC de vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre administração, sobre empreendedorismo, tá? A gente vai falar um pouco desses assuntos relacionados, e aí vocês podem se perguntar, então, tá, mas o que isso tem a ver, então, com o meu projeto, com o meu TCC, o meu projeto integrador? Bom, se a gente fizer uma analogia bem simples, toda vez que uma empresa desenvolve um produto ou um serviço, ela está sempre pensando em resolver o problema de alguém, tá? Então, quando, por exemplo, uma empresa de telefonia móvel, ela desenvolve um novo produto, que é um serviço, né? Ela está pensando em resolver o problema de alguém. Quando uma empresa desenvolve um novo carro, ou mesmo o próprio celular, né, propriamente dito, o dispositivo aqui, ela está buscando resolver alguma coisa, tá? E esse resolver alguma coisa, ele é muito amplo, tá? Ele pode ser desde uma necessidade básica até uma questão, sei lá, por um desejo, um luxo, né? Mas o fato é que alguém está querendo isso, tá? Então, vamos nos focar nesse sentido. Alguém está querendo alguma coisa e você, a indústria de produto ou de serviço, vai buscar desenvolver um produto. E se a gente fizer, então, voltar para a nossa disciplina, o que é o projeto integrador, né? O que vocês estão fazendo? Vocês estão tentando resolver algum problema. E esse problema, claro, guardando as devidas proporções, ele vai resolver alguma coisa, ou a proposta dele é resolver alguma coisa, tá? Então, tem vários grupos aqui que estão querendo fazer um trabalho com essa modalidade, estão buscando identificar esse tipo, e isso é um produto. Oi, alô, Eric. Buscar algum produto, tá? Tá ok. Tudo bem. Tá bom, Eric. Ela está com problema na internet. Tá bom, Maria Clara. Tá. E aí vocês, então, estão buscando resolver um problema. Então, por exemplo, acho que tem um grupo, não me lembro se é daqui agora, tem hora que eu misturo as coisas, mas tem um grupo que estava falando sobre a violência doméstica. Eu acho que não é nessa classe, deve ser um outro, deve ser a turma, o pessoal que está no último ano. Mas o fato é que eles estão tentando resolver um problema, tá? E esse problema interessa a um grupo de pessoas. Muito bem. Então a gente vai falar um pouco disso. E aí a gente vai falar um pouco também de marketing, né? Aí você fala, mas o que marketing tem a ver de novo com o nosso assunto? Bom, vamos pegar de novo emprestado esse cenário da indústria, do comércio, de serviços, né? Para a gente entender um pouco o que é o marketing, né? E eu, evidentemente, vou falar de forma superficial, não vamos nos aprofundar nesse assunto. A gente pode até abrir um ponto de discussão aí para tentar falar um pouquinho mais, mas o fato é que eu não sou especialista em marketing. O que eu conheço é o pouco que eu li, o pouco que eu estudei. Mas o que é o marketing? O marketing é a ideia de tentar
informar o cliente, né, o consumidor daquele determinado produto, do que se trata esse produto ou esse serviço, tá? Então, o marketing, ele vai tentar, vamos dizer assim, facilitar essa comunicação de uma forma que isso chegue de forma mais agradável e que a pessoa entenda o funcionamento daquele produto, daquele serviço. E o que vocês também têm que fazer? Quando vocês forem fazer o artigo de vocês, vocês vão ter que colocar lá uma parte chamada resumo. E o que é esse resumo? Esse resumo a gente poderia traduzir como se fosse a propaganda do seu artigo. É a primeira coisa que a gente lê, quando a gente pega um artigo, por exemplo, lá do Google Acadêmico ou de qualquer outro repositório, é a primeira coisa que a gente lê para ver se o que tem ali nos interessa. E é nesse momento que você tem que ser muito criativo, você tem que ser muito claro e objetivo no que você está querendo colocar ali, porque se o seu leitor não entender o que você está falando naquele pequeno espaço de texto ali, ele não vai baixar o seu artigo, consequentemente, ele não irá ler, e talvez você não será, esse seu artigo não será citado no trabalho dele, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, toda vez que a gente for fazer quando vocês forem fazer uma apresentação, por exemplo, né, evidentemente a gente vai pedir alguma coisa aqui para vocês, uma composição de slide, ou um vídeo, alguma coisa. Então, é a forma também de vocês usarem esse canal de comunicação, tá? Do marketing, usando algumas ferramentas do marketing para divulgar esse trabalho. E aí são coisas básicas, né? Por exemplo, a gente vai falar um pouquinho mais de qualidade, mas coisas básicas, por exemplo, no caso de um slide, não colocar um slide com o fundo claro e o texto muito claro, vai ficar invisível. Eu, ainda mais que uso óculos, se você não deixar o texto visível, vai ficar cansativo, né? Ou ao contrário, né? Você deixar um fundo escuro e uma cor berrante. Então, imagine lá o fundo azul e as letras em amarelo ou em vermelho, né? Fica parece um sinal de trânsito. Então, isso polui muito. Então, o ideal é sempre ter uma harmonização disso daí, tá bom? É mais ou menos isso. Então, eu vou apresentar aqui os slides. A professora quer acrescentar alguma coisa aí dessa breve introdução? Não, acho que por enquanto está tranquilo, Flávio. É mais isso que você falou mesmo, né? Eles perceberem que o que vai ser dito aqui hoje tem relações com o que eles estão fazendo, né? O objetivo da proposta do projeto integrador é buscar soluções, como você disse, né? E aí algumas ferramentas que vão ser apresentadas hoje pelo professor e a gente vai conversar sobre, são importantes para ajudar vocês a conduzir o trabalho, né? E também formação de vocês pós-Instituto Federal, né? Lembre-se, vocês, infelizmente, é uma passagem, né? E depois que vocês saírem disso, saírem da escola, por assim dizer, espero que todos, é desejo meu, da professora Paula também, assim como de todos do Instituto Federal, é que vocês entrem em faculdades muito bem pontuadas e que desenvolvam a vida de vocês, profissional. E aí, alguns desses insights aqui que a gente vai trazer, evidentemente, não é fator determinante, mas vai ajudar vocês a refletirem no futuro aí, quando vocês tiverem, vamos dizer assim, pós-Instituto Federal, tiverem trabalhando, né? E essa é a ideia, tá bom? Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui o slide com vocês. Aí, qualquer dúvida, vocês podem interromper, tá bom? Que eu, quando começo a compartilhar, não vejo o chat. E aí eu peço, então, que tiver alguma dúvida, interrompe, escreve no chat, a professora acho que vai estar de olho, e se quiser falar também, fique à vontade, eu vou estar ouvindo. Bom? Bom. Combinar assim, eu fico de olho no chat. Claro, se aparecer combinado. Alguma coisa, eu já te aviso. Isso, exatamente. Pessoal, e fiquem à vontade para interromper, tá bom? Nós aqui não estamos comprometidos com pressa. Eu, com a professora, nós não temos que passar todos esses slides hoje, e o compromisso nosso aqui é com o conhecimento, tá? Não é com a carga horária, entendeu? Quanto mais vocês tiverem perguntas,
Esqueci de colocar professor aqui no começo, depois eu corrijo isso. Façam perguntas, tá? Não fiquem intimidados. Então, vamos lá. Então, a ideia é a gente falar um pouco de todos esses assuntos aqui hoje. Vai dar para falar de tudo, Flávio? Não, né? A gente vai precisar de pelo menos, acho que 2 ou 3 aulas, contando com essa, mais 2 talvez, tá? Mas o fato é que a gente vai falar um pouquinho de marketing, né? Vamos falar de inovação, que é um assunto que vocês podem colocar no trabalho de vocês, né? A gente vai falar um pouquinho da gestão de tempo, o consumidor, né? Vamos pensar que esse consumidor aqui vai ser o seu orientador, né? Barra banca, certo? Só para a gente estabelecer um início de conversa, né? Gestão de investimento, né? Aqui seria questões relacionadas ao investimento de um determinado produto. Será que esse produto seu é viável, né? É viável? Não sei, tá ok? E aí uma coisa bem legal que eu gosto bastante, que é o valor das ideias. Eu costumo falar, inclusive, que às vezes a ideia de uma coisa vem assim do nada. Às vezes eu estou dirigindo, às vezes eu estou assistindo alguma coisa na TV, de repente, do nada vem um pensamento, e para mim não perder as coisas, né? O que eu faço? Eu sempre tenho um bloco de notas no computador, hoje o celular fica mais fácil, né? Porque você abre ali na hora um bloco de notas e anota. Eu anoto exatamente como vem a ideia, porque depois, na hora que eu olhar isso, aí eu recupero isso na memória, né? Então, aqui seria mais uma gestão, né? Uma gestão das ideias. Das ideias, né? Aqui, opa. Das ideias. Espera aí, aqui tá meio... Das ideias, ok? Ideias, né? Das ideias. Muito bem. Bom, então vamos começar por aqui, né? Vamos começar por aqui. E o que é o marketing, né? Lembrando que aqui a ideia não é a gente desmistificar de forma completa o que é o marketing. A gente aqui vai tentar dar uma pincelada, ok? Até porque existe uma faculdade específica para isso que trata do assunto, inclusive, com mais amplitude. Mas vamos lá. Então, o marketing é uma estratégia baseada em explorar. Então, aqui tem uma coisa interessante, ó. Explorar, criar, né? Comunicar, entregar valor, né? E investir em ofertas para satisfazer as demandas de determinado mercado, garantindo a lucratividade dos investidores da prática, né? Na prática. Bom, a gente pode abstrair aqui, que aqui poderia ser o seu TCC lá, por exemplo. Ok? Lá o seu TCC. E o que isso faz, então? Então, a ideia do marketing é ele explorar. O que vocês estão fazendo no TCC de vocês, no projeto de vocês? Por exemplo, vocês estão explorando um determinado assunto para que vocês possam criar uma possível solução ou minimizar o impacto desse problema. Vocês vão comunicar através de um trabalho escrito, né? E vão entregar alguma coisa para a gente que tem valor. Certo? Então, basicamente, perceba que a gente pode fazer uma abstração ou uma paridade muito simples, tá bom? E aí, continuando aqui, então, nessa conceituação, o objetivo é conquistar e manter clientes, né? Desafio do marketing, né? O grande desafio do marketing é entender, descobrir o comportamento do consumidor. Então, evidentemente, você vai falar, professor, não estou vendendo nada. Sim, mas você precisa conquistar o seu orientador de que o seu trabalho está correto, está coerente, tem valor, né? E como é que a gente faz isso? Bom, eu preciso fazer minhas pesquisas, e depois que eu faço essas pesquisas, eu preciso organizar isso de uma forma que faça sentido e que meu orientador entenda, né? E fique cativado ali pelaquele assunto, ok? E um dos grandes desafios do marketing é justamente como fazer isso, né?
né? É entender e descobrir como fazer isso, tá ok? E aí, nesse sentido, né, abstraindo, fugindo um pouco do Instituto Federal, a gente entende que o marketing, ele é composto por alguns componentes. Ele é composto por um produto, por um preço, por uma comunicação e por uma distribuição. O produto em si, ele pode ser um serviço também, tá? Então, um serviço de telefonia móvel, um serviço bancário, tá ok? E um produto pode ser uma caixinha de leite, um móvel, né, uma porta, por aí vai. A questão da distribuição, como é que eu vou chegar, né? Como é que eu chego até os meus consumidores, né? Como é que eu vou fazer para entregar isso? Eu vou usar que tipo de logística? Eu vou usar os correios? Eu vou desenvolver um sistema de entrega próprio? O preço, quanto é que vai custar isso? Tá? E como é que eu vou comunicar? Como é que eu vou dizer o que eu tenho e como é que isso funciona? Como é que isso vai ser? Tá bom? E aí, a gente existe algumas coisas aqui que existem a avaliação do cliente, tá? Então, aqui nós temos algumas variáveis que podem influenciar nesse processo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a idade. Dependendo da idade, um determinado produto é indicado para esse nível de idade. Então, de repente, eu posso desenvolver um produto, né? E eu vou comunicar, eu vou avaliar ele de acordo com a idade de um determinado cliente, tá? Então, você pode pegar, por exemplo, mas tem um produto que eu posso usar em qualquer faixa etária, legal. Então, vamos pensar um celular, por exemplo. O celular, ele pode ser usado por qualquer idade. Mas como é que eu posso avaliar o uso desse celular? Tá? Então, eu posso fatiar esse grupo em subgrupos de idade, e aí eu posso ter, vamos dizer assim, dados relevantes para cada uma dessas faixas, né? Muitas vezes, as variáveis que vão influenciar nessa avaliação dependem do sexo também, sexo masculino, feminino, tá? Outra coisa relevante aqui é o poder aquisitivo. Então, muitas vezes, um determinado produto, ele não, vamos dizer assim, ele não se encontra numa faixa de valor de aquisição de um determinado grupo de pessoas e, consequentemente, executar uma avaliação nesse sentido não faz muito, não vai dar muito retorno. Vou dar um exemplo prático que eu lembrei agora. Eu lembro que na minha atividade profissional, na minha passagem por um banco, esse banco patrocinava um corredor de Fórmula 1, né? Esse corredor era o Luca Di Grassi, né, da Fórmula 1. Só que o perfil dos clientes desse banco eram pessoas que ganhavam de 1 a 3 salários mínimos. Então, era um banco de pequeno porte, que atuava no sentido de crédito, cartão de crédito, consignados e tal. E aí o dono da empresa, por ser fã de Fórmula 1, ele patrocinava, mas existia uma discussão interna do sentido de que aquela campanha publicitária, assim dizer, não atingia o público-alvo. Ou seja, não estava influenciando os clientes dessa empresa, tá? Então, o poder aquisitivo desses clientes não condiziam, né, na sua totalidade, com o perfil das pessoas que são, posso até estar falando um pouco de incoerência, não representam o perfil de uma pessoa que consome esse tipo de produto, tá? Podem ter situações diferentes, mas o fato é que, predominantemente, você tinha muita pouca adesão a isso, tá? A questão cultural, né? A cultura, né? Pode também influenciar. Então, aqui eu lembro de uma passagem, mas aqui é apenas uma colocação abstrata, né, de um ponto de vista econômico, né? Então, o sapateiro, né, o sapateiro, ele tinha uma fábrica de calçado,
ele tinha 2 filhos, né? E ele mandou o filho mais velho, então a diferença de idade de um filho para o outro era de 4 anos. Então, vamos estipular aqui que quando o mais velho atingiu 20 anos, ele mandou o filho mais velho para um determinado local e verificar, né, se as pessoas poderiam consumir calçados naquele lugar. O filho mais velho foi lá, ficou um determinado prazo, voltou e trouxe a percepção para o pai. Olha, pai, lá não dá certo montar uma fábrica, porque lá todo mundo anda descalço e a gente não vai vender nada lá. Passou-se 4 anos, né? Aí o filho, que era mais novo, agora tinha uma idade, aí o pai mandou de novo lá para aquele mesmo local, perguntar, né, ver como é que estava, e aí o filho trouxe uma percepção, uma visão totalmente avessa, né? Disse, pai, nós vamos ficar ricos, porque lá ninguém anda com chinelo, com calçado, nós vamos vender para todo mundo lá. Então perceba que às vezes o ponto de vista, né, a trajetória de cada um pode dar uma visão diferente sobre sobre um mesmo assunto, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Grupos de referência, né? Então, de repente, existe um grupo que você enxerga de um jeito, tá? A indústria cultural, né? Ou seja, a cultura da indústria, como é que é a cultura da indústria, né? A cultura da indústria é linha de produção, a cultura dessa indústria é de personalização, a cultura dessa indústria é familiar, tá? E a comunicação de marketing, né? Então, como você faz essa comunicação vai influenciar esse resultado. Existem algumas métricas, né, que a gente pode utilizar para medir, né, avaliar o cliente. Então, eu tenho o custo de aquisição do cliente, aqui, basicamente, isso daqui está relacionado ao poder de compra. Ao poder de compra. Tem olha aqui de compra. Poder de compra. Maravilha. Tá ok? Então, qual é a capacidade de aquisição de um determinado produto por um conjunto, por uma classe de clientes ou um perfil de clientes, ok? E tem aqui o lifetime value, né? O valor do cliente numa perspectiva do tempo. Então, aqui eu estou pensando não no poder do compra, eu estou pensando a longo prazo. Longo prazo. Ok? Então, aqui você vai pegar, por exemplo, indústrias, empresas, produtos que querem ganhar não de uma vez, por assim dizer, né? Elas querem ganhar a longo prazo. Um exemplo disso, por exemplo, a gente tem os serviços de streamers, né? Os canais, por exemplo, Netflix. Netflix você paga lá um pouquinho, que não é tão pouquinho assim, por assim dizer, né? Acho que deve estar uns R$39 agora a assinatura mensal, mas o fato é que quando você compara esses 39 a uma assinatura de TV a cabo, você percebe que é bem mais barato, mas perceba que a dinâmica de programação do Netflix, ela é muito lenta quando comparada à dinâmica de programação de uma TV a cabo. Tá? Mas qual é a diferença? O Netflix está tentando ganhar a longo prazo, certo? Então, esse é um exemplo. Tá? E quem são as partes interessadas, né, no marketing, né? Então, existe um conceito que a gente chama stakeholders, que são os donos da empresa, né? São os acionistas, por assim dizer. E aí, as partes interessadas do marketing vai formar, quem são as partes interessadas, né? Você fala. Eu tenho aqui os acionistas, né, que são os proprietários da empresa, as pessoas que colocaram dinheiro e investiram nesse negócio. Você tem os fornecedores, que são, vamos dizer assim, na cadeia produtiva, eles estão interessados no desenvolvimento dessa empresa, desse produto, para que eles continuem vendendo, tá? Os colaboradores, num sentido bem simples e superficial, de se manterem empregados, de construírem um plano de carreira nessa organização, tá? E os clientes,
né? E os clientes, basicamente, que consomem esse determinado produto, tá? Ou seja, pela continuidade dele. Mas ficou meio esquisitinho aqui. Deixa eu apagar aqui e fazer de novo esse aqui. Então, vamos lá. Tá ok? Então, essas são as partes interessadas. Então, quando eu olho do ponto de vista de marketing, eu tenho que atender os acionistas que estão interessados na continuidade do negócio, na lucratividade. Eu sempre olho com base nos fornecedores, se esse fornecedor ele é fácil tratativa, se existe mais de um fornecedor no mercado, né? Qual a continuidade desse insumo, né? Dessa matéria-prima pelo fornecedor. Os colaboradores, eles têm que estar alinhados aos objetivos, né? Senão, esses colaboradores não vão trabalhar, não vão desenvolver. Lembrando que as empresas são feitas por pessoas, ok? Então, se essas pessoas não estiverem motivadas, como é que vai ser o desenvolvimento desse produto, né? E quem são os clientes, tá ok? Então, a gente sempre pensa nesse detalhe. Se a gente pudesse fazer uma abstração bem simplista, sem muito qualidade, a gente poderia, por exemplo, pegar aqui que o IFSP, a gente poderia pegar aqui de forma bem simplista, o IF, opa, peraí, o IFSP, né? A gente poderia dizer quem são os acionistas. Os acionistas aqui seria a sociedade. A sociedade, né? A gente pode ter aqui também, a gente pode ter aqui o próprio governo, né? Mas, enfim, os fornecedores, né? Os fornecedores aqui a gente pode ser também o governo, mas, por exemplo, a companhia de luz, né? Os fornecedores são a cidade, né? Que nos fornecem os alunos, né? Eu tenho aqui os colaboradores, que a gente poderia colocar de forma bem simplista, os professores, e aqui são os alunos. Os alunos. E aonde que entra tudo isso? Bom, é de boa prática que nós queremos fazer, nós professores queremos, e como organização, sempre queremos fazer o melhor para que a sociedade nos veja como escola de excelência que somos, né? E para que os fornecedores, que também ainda são a própria sociedade, né? A sociedade que ela nos fornece, os integrantes dela. Opa, sociedade que nos fornece os alunos, né? E que os professores estão sempre desenvolvendo, estão engajados, estão motivados nesse processo. E nós temos os alunos aqui, que são vocês. Então, imagine, por exemplo, que se a gente tivesse uma situação aqui onde os professores não estão motivados. Os professores não querem mais ensinar, né? Por assim dizer, uma loucura que eu estou falando, mas imagine isso como seria danoso para a instituição, para essa organização aqui, tá? E da mesma forma, se os alunos não quiserem estudar, automaticamente, né, a sociedade começa a enxergar isso diferente, né? Os professores começam a enxergar isso diferente. Então, percebo que é um ciclo. Então, tá bom? De forma bem simplista, tá, pessoal? Aqui não é questão nenhuma de ser muito assertivo. Vamos lá. Continuando, então, com relação a questões decisivas do marketing. Então, a gente entende que a gente precisa entender quais são os objetivos do marketing. Com quem falar, né? Qual a mensagem? Quais as soluções de marketing a utilizar? Por qual meio? Quanto gastar? E como avaliar? Então, são questões que eu preciso ter bem claras, né? Eu preciso ter objetivos, né? O meu objetivo é atingir pessoas da terceira idade com poder aquisitivo entre 1 e 3 salários mínimos. Ok, tudo bem. E com quem que eu vou falar? Eu preciso falar com essas pessoas. E qual é a mensagem que eu vou mandar para ela? Eu posso falar de qualquer jeito? Eu tenho uma formalização? Existe uma forma de se comunicar com esse grupo de pessoas, né?
Quais as soluções de marketing a utilizar? Posso utilizar, por exemplo, o Facebook, o Telegram, né, o Instagram. Vou utilizar panfletagem, faixa no farol, né? Quais seriam os meios, né? Quanto quero gastar, né? Quanto que vai ser gasto nesse processo, ok? Então, são coisas interessantes, tá? Existe uma estratégia, uma técnica de marketing que é chamada estratégia de AIDA, ok? Basicamente é a abreviação dessas 4 palavrinhas aqui, que é atenção, interesse, desejo e ação. Então, basicamente, atenção, né? É como é que eu faço, como é que eu prendo a atenção, como é que eu chamo a atenção da pessoa. Infelizmente, agora não está sendo possível, mas eu também não tenho muito hábito de ir, mas quando eu frequentava shopping, né, por exemplo, você tinha na fachada das lojas, você tinha lá umas coisas assim, né? Off 30%, né? Então, tinha umas coisas lá assim. E, né? Tinha lá esses 30% aqui, ok? E o que era isso? Chamava atenção. E normalmente você escrevia com uma cor bem chamativa, né? Sei lá, um vermelho, um amarelo no vidro, e isso chamava atenção. De fato, se bobear, nem tinha 30%. O cara ele vendia já R$100, ele fala que agora o preço está 130, mas ele tira 30 e continua vendendo 100, tá? Muito bem. E qual o interesse das pessoas nisso? Qual é o grau, né? Qual é o grau de interesse nisso? Certo? Qual é o grau das pessoas em ter esse produto, né? E qual é o desejo delas? Qual é o desejo? Né? Elas querem isso, não querem? Isso tem a ver também com o momento, né? O momento, ok? E qual ação que eu vou, né? O que fazer, né? Como fazer, né? Opa. Como fazer? Ok? Bom, e para quem vender, né? Existe também o conceito de B2B, né? Que é business to business, ou seja, de comércio de negócio para negócio, e business to commerce, né? Que é de empresa para consumidores, ok? Então, existe também essa relação dentro do conceito de marketing. Então, empresas vendendo para empresas e empresas vendendo para consumidor, tá bom? Uma outra coisa interessante que a gente pode falar é com relação à marca, tá ok? Então, a escolha da marca da empresa ou do produto. Quando a gente sempre consome um produto, a gente escolhe pela marca, aqui, a gente escolhe pela marca ou o produto, né? Dependendo da situação, algumas pessoas podem escolher a marca. Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro. Simples, na verdade, desculpa. Quando a gente pensa num celular, então pensa nas diversas plataformas de celular. Vamos pensar, por exemplo, num celular da Apple, tá? O que representa o celular da Apple? O que representa um celular da Apple e o que representa um celular da Asus, né? Então, vamos pensar nesses dois aqui. Se você pegar um celular de última geração, sei lá, estou chutando, se alguém tiver informação, pode até corrigir. Mas da Apple, você vai pagar aí, sei lá, uns R$4.000, por exemplo, tá? Uns R$4.000. Pá. Aqui você vai pagar, sei lá, uns 1.000. Ok? E qual é a diferença entre eles, né? Qual é a diferença entre eles? Imagine que eles são muito parecidos, muito próximos mesmo da arquitetura, da qualidade, da capacidade. A pergunta é a seguinte:
O marketing sempre vai fazer a pergunta: quanto custa uma pessoa que já tem, quanto custa uma pessoa que já tem um Apple sair do Apple e ir para a Asus? Né? Então, é isso o que a Apple vende também. A Apple vai tentar colocar na cabeça do cliente: olha, você tem esse celular é ótimo, ele não trava, ele não acontece isso, não acontece aquilo. E qual é a chance de você ir para uma outra plataforma, outro fabricante, e você ter esses problemas? Então, é nesse sentido que você, às vezes, opta por uma marca, né? Por uma marca. E quando você pensa também no produto, você, às vezes, está pensando na questão do valor dele. Pô, eu gostaria de comprar esse, mas preciso levar esse aqui, né? Você quer ver uma coisa bem interessante, né? Deixa eu ver se eu me lembro. Esponja de aço. O que é esponja de aço? Esponja de aço nada mais é. Já ficou aqui esponja de aço, né? Então, aqui, esponja de aço. O que é esponja de aço? Esponja de aço é o tal do Bombril. Bombril. Tchau. Né? Esponja de aço é o Bombril. E perceba que a gente chama por Bombril. Eu mesmo passei uma boa parte da minha infância chamando esponja de aço de Bombril. Então, minha mãe mandava comprar as coisas, é Bombril para cá, Bombril para lá e tal. Mas o certo é esponja de aço, tá? Então, perceba que, às vezes, um produto a gente compra pela marca e não pelo produto. Ou a gente, às vezes, deveria comprar pelo produto e não pela marca, tá? E como que será que nós, porque eu também me incluo, né? Eu também sou consumidor. Como é que nós compramos, né? Será que a gente compra de forma racional, né? A razão da compra. Por que comprar o seu produto, né? Ou serviço? Por que as pessoas, por exemplo, deveriam comprar o seu produto? Por que você acha que o seu projeto de pesquisa ele é bom? Né? Por que eu, Flávio, deveria aceitar, por exemplo, ler o seu trabalho? Né? Coisas que eu estou aqui só colocando de forma ilustrativa. Né? E por que comprar esse produto agora? Por que estudar esse assunto agora? Né? Porque agora é o momento mais oportuno, eu estou na escola, eu tenho acesso a professores que podem me ajudar nesse processo? Ok, perfeito. Tá? É isso mesmo. Por que eu leria o seu trabalho? Porque ele tem relevância, é uma coisa que tem se falado nos últimos tempos, né? Por que comprar esse determinado produto ou serviço? Será que eu preciso, né? Quantas vezes a gente já comprou as coisas que a gente nem usou e a gente depois nem sabe por que a gente comprou, né? E o momento da compra, será que é oportuno? Será que, por exemplo, nesse cenário que nós estamos atualmente, será que será que comprar um determinado produto faz sentido? Né? Será que é o momento? Ok? E aí, online ou offline, né? Quando a gente pensa ainda no marketing, né? A gente pode pensar no marketing online e offline. Então, de forma bem simplista, o offline aqui, a gente poderia dizer que seriam o jornal, né? Jornal, por exemplo, revista, né, etc. O online, a gente poderia colocar aqui as redes, né, as redes sociais, por exemplo. Sociais, pronto. Minha caneta aqui tem hora de dar umas pipocadas. Vamos lá. Então, eu posso ter esses dois tipos de ação, né? Então, eu posso tanto usar ele dentro de um ambiente online, as redes sociais, uma mídia na televisão, por exemplo, ou eu posso fazer uma mídia impressa, né? Por exemplo, jornal, revista, panfletagem, ok?
E aí, uma coisa legal é que o marketing também ele vai se aproveitar de uma questão da ciência, né, que estuda a neurociência, ou seja, vai estudar de forma bem, vai estudar a forma como nós, seres humanos, tomamos algumas decisões. E aí é um negócio muito interessante e uma coisa que chamou minha atenção no passado, quando eu fiz uma especialização na área financeira. Basicamente, a neurociência, ela vai buscar o quê? Ela vai misturar, né? Ela vai buscar a ideia de como são tomadas as decisões pelos consumidores. Então, perguntas que a gente pode fazer. Por que o consumidor prefere determinada marca? Né? Por que é o que a gente falou um pouquinho antes, mas por que eu prefiro aquela marca? O que aquela marca traz de diferencial? O que essa marca faz? Se eu não conseguir essa marca, o que isso vai fazer para mim? Né? O que vai acontecer com o meu subconsciente? Ok? Outra aqui questão, por que o consumidor compra ou deixa de comprar um determinado produto? Né? Talvez uma forma mais simples é falar, o cara está sem grana. Tá, tudo bem. Isso é uma situação. Mas e quando essa situação ela não existe, a pessoa tem condições de comprar, tem um poder aquisitivo ali naquele momento, por que ela compra e por que ela não compra? Né? A pessoa entrou dentro da loja, né? Mas ela não comprou. Por que ela não comprou? O que aconteceu? Tá? Por que o consumidor se torna um cliente fiel? Por que o cliente acaba se tornando um cliente fiel? Como é que as empresas fidelizam o cliente? Né? A gente vai ver que tem algumas formas, tem as fidelizações por medo, tem as fidelizações que realmente o cliente se comoveu com aquela empresa, ou o cliente, vamos dizer assim, está alinhado com os ideais daquela empresa. Então, quer ver um exemplo bem simples disso? O apelo, né, de restaurantes com conotação vegana. A conotação é simples, olha, não vamos matar o boi, né? Não vamos dar o sofrimento para esse bicho e tal. E aí venha comer coisas que são saudáveis de fato, né? São muito saudáveis e você não agride uma vida de um bicho e tal. Tá? Tô dando só um exemplo aqui sem muita qualidade. E o marketing, né, com base na neurociência, ele vai tentar identificar as dores do cliente, né? Quando a gente fala que dores, as dores são as necessidades do cliente, tá? Que o marketing ele usa essa palavra mesmo, é curar a dor do cliente. Então, o cliente está buscando lá um sapato, por exemplo, um tênis. Qual a estratégia minha para vender esse tênis para esse cliente? Como é que eu vou sanar essa dor do cliente, né? Por assim dizer, tá bom? Achamos que sempre, aí o último texto aqui, né? Achamos que sempre tomamos decisões de forma racional, mas a verdade é que muitas vezes estamos no piloto automático. Isso é interessante, ó. No piloto automático. Ou tomamos decisões por emoção. E isso é muito interessante, quando a gente começa a olhar isso aqui, a gente começa a entender que algumas coisas realmente, na maioria do tempo, a gente ou está no piloto automático ou a gente toma decisões por emoção. E é nesses pontos que o marketing vê uma excelente oportunidade de melhorar e refinar as suas atividades, tá? Porque o marketing em si, ele vai tentar vender alguma coisa, mas ele precisa de usar de técnicas para que ele possa motivar você a comprar um determinado produto. E muitas vezes, sabendo dessa situação que a pessoa, o ser humano, ele muitas vezes está no piloto automático, é aí que o marketing se aproveita para desenvolver atividades, né, que vão buscar a venda desse produto, ou quando você está no piloto automático, ou quando você toma elas por uma decisão emocional. Deixa eu ver aqui, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, uma decisão emocional. Você ganhou um presente de alguém no seu aniversário, aí o aniversário dessa pessoa, sei lá, é em agosto, você fez aniversário esse mês e você
essa pessoa que lhe deu o presente vai fazer aniversário em agosto. Não estou dizendo que isso é 100%, mas muitas pessoas, elas ficam motivadas emocionalmente por conta de terem ganhado um presente daquela pessoa, fazerem a retribuição desse processo, tá? Então, isso, por exemplo, é um exemplo de ação emocional, tá? Quer ver uma outra coisa também de decisão e emoção? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas eu já tive essa oportunidade, quando podia sair, evidentemente. Então, aqui no centro de Sorocaba tem uma praça bem grande, né, que é a Praça Central, e aí muitas vezes tem algumas pessoas que estão com prancheta na mão, elas estão vendendo alguma coisa, tá? E aí ela aborda você com a seguinte fala: olha, tudo bem? Bom dia, boa tarde, legal. E aí você, educadamente, você já se sente emocionalmente educado a responder ela. E é nessa hora que ela aí estende um pouco a conversa e fala: olha, qual é seu nome? Aí você fala. Aí ela fala: olha, você já ganhou um brinde. Só que para você não perder esse brinde, então ela já entra com a palavra ganhou. Então, quando nós, seres humanos, escutamos, interiorizamos a palavra ganhou, a gente se sente bem. E aí depois ela fala assim, você já ganhou um brinde, mas para você não perder, aí quando a gente ouve a palavra perder, a gente fica um pouco, vamos dizer assim, chateado emocionalmente. E aí eu faço de tudo para não perder, né? Aí ela fala assim, só que para você não perder esse brinde, você tem que responder esse questionário aqui, por exemplo, né? Ou alguma coisa assim assado. O que o marketing está se valendo? O marketing está se valendo de uma condição que é natural nossa, aonde a gente muitas vezes não sabe lidar com a palavra perder, com a palavra frustração. Muitos de nós, e é um processo de construção isso, quando às vezes a gente tira uma nota ruim na prova, a gente fica super chateado e acha que tudo vai dar errado, quando na verdade a gente tem que pensar que a prova, ela é só uma fotografia daquele momento. Né? Ela não te diz se você vai ser um bom ou um mau aluno no futuro, se você vai ser um bom ou um mau profissional no futuro. Ela só diz que naquele dia você não estava bem, por algum motivo você não estudou, né? Que podem ser N situações, tá ok? Então, esse é um exemplo de situação emocional, tá bom? Dia das Mães passou aí recentemente, né? Aí tem aquelas propagandas na TV, né? Por exemplo, olha, como é que você vai esquecer de alguém que sempre lembrou de você? A professora é mãe, né? Eu tenho mãe também, vocês espero que todos tenham a mãe, né? A mãe esteja aí próximo de vocês, mas o fato é que a propaganda, ela é nesse sentido, tá ok? De tentar motivar você nesse processo, tá? Então, veja, por exemplo, algumas frases aqui que a professora a gente trouxe para vocês, ó. Então, vamos ver essa primeira aqui, ó. Vendo um livro que ajuda a emagrecer 5 quilos em 30 dias. Quando a gente olha essa frase aqui, eu vejo algumas coisas, mas primeiro vamos ver aqui essa de baixo. E depois a gente vai comparar as duas aqui, ó. A gente vai comparar as duas. Ensino a perder 5 quilos em 30 dias. Quando a gente olha essas duas, aqui, coisas que me chamam a atenção. Primeiro, vendo. Deixa eu até sublinhar aqui, ó. Vendo. Aqui, ó, Flávio. Eu tenho aqui vendo. Não, deixa eu pegar uma cor vermelha. Vendo. Vendo um livro que ajuda, né? Que ajuda emagrecer, né? Beleza. Aqui quando a gente mostra, né? Aqui quando a gente coloca, vamos grifar essas daqui, ó. Ensino perder, né? O que tem aqui? Bom, primeira coisa, nessa primeira frase, eu estou vendendo alguma coisa. Eu estou vendendo, eu não estou dando. Estou vendendo. Estou aqui vendendo, ok? Tchau. Vendendo.
ok? E eu estou lhe ajudando, não estou te dando o poder de você fazer. Estou ajudando você a emagrecer. Então, tá, tudo bem, eu vou emagrecer. Quando eu olho essa frase segunda aqui, eu estou dizendo que eu estou te ensinando. Eu estou te ensinando, tá? Ou seja, você vai aprender alguma coisa, ok? Você vai aprender a desenvolver alguma técnica, algum processo, tá bom? A perder, opa, aqui de novo tem o perder, mas perceba que esse perder, ele vai trazer uma satisfação, porque ele está antecedendo essa palavra aqui, ó. Opa, deixa eu grifar ela de novo, aqui. Porque ele está trazendo essa palavra aqui, ó, que é uma coisa que você está querendo, tá? Por exemplo, ok? Então, perceba que nesse perder vai ser benéfico. No intelecto da pessoa, quando ela interiorizar essa frase, ela vai perder. Agora, gente, é notório que nos dois casos aqui, eu estou vendendo alguma coisa. Vendendo. Só que na primeira, está implícito, está de cara, olha, eu estou te vendendo um livro. Eu estou te falando, olha, eu estou te vendendo um livro. Na segunda, não, eu estou te ensinando. Tá implícito que a pessoa vai ter que comprar alguma coisa, mas você não começa pelo processo de venda, você não começa por esse caminho, tá ok? Então, isso soa diferente, tá? E nós somos, vamos dizer assim, o cérebro nosso é enganado constantemente com algumas coisas, né? Então, quando a gente olha, quando vocês começarem a olhar propagandas na internet agora, comecem a pensar que aquelas frases, elas não estão ali jogadas à toa, elas têm toda uma razão do porquê, tá? É entender como nós pensamos e buscar lacunas nesse processo, que é onde eu posso colocar as minhas ações de marketing. E aqui, né, complementando, qual delas causa mais impacto? A primeira está dizendo que estou vendendo um livro, a segunda diz que estou vendendo uma solução, né? E isso faz muito sentido. Opa, amarelinho. Aqui. Estou vendendo uma solução, né? E aqui estou vendendo um livro. Tá ok? Vocês conseguem entender a diferença? Tá? Muito bem. Né? E aí, ó, mas da onde que vem isso, Flávio? Bom, de forma bem simplista, a neurociência, né, e o marketing, elas buscam, né, estudar esses três carinhas aqui que estão no nosso cérebro, né? Então, basicamente, a gente tem o neocórtex, né, que está relacionado à racionalidade. A gente tem o sistema límbico, né, que está relacionado às emoções. E tem o cérebro reptiliano, que é o instinto. E acredite se quiser, algumas pesquisas mostram que nós compramos muito pensando nesse cara aqui, por instinto. Né? Quer ver um exemplo de instintividade de consumo? Vamos pensar assim, deixa eu pensar aqui, vamos lá. Vamos imaginar que a pandemia vai acabar começo do mês que vem, certo? Vamos imaginar uma hipótese. A pandemia vai acabar. Como vai acabar? Não importa, só sei que vai acabar, tá bom? Vamos fazer a hipotética desse cenário. Vai acabar. Então, dia 1º de junho, né? Todo mundo vai poder sair de casa, todo mundo vai poder passear, todo mundo vai poder se abraçar, se cumprimentar, né? E beleza, muito bem. Aí vamos supor que no dia 28 deste mês, vem um anúncio de um show que você sempre quis assistir, né? Um show ou um filme no cinema que você sempre quis assistir, mas o cara vira e fala, olha, cadeiras ou ingressos limitados, até 100 pessoas. Aí você fala, nossa, meu Deus do céu, quantas pessoas podem ir nesse show? Bom, se você pensar a nível de Itapetininga tem muito mais que 100 pessoas. Se você pensar a nível de Sorocaba, tem muito mais que 100 pessoas. Então, qual é a chance de eu ficar sem? É bastante. Então, eu acabo agindo de forma instintiva, né?
comprando esse ingresso. Na verdade, tem mais que 100 ingressos. Só que a pessoa, quando faz esse anúncio, ela dá o que a gente chama de um senso de urgência. Olha, se você não comprar agora, você vai ficar sem. E você, instintivamente, vai lá e compra. Aí, quando passa 2 dias, o cara fala, o primeiro lote de 100 foram encerrados. Acabou, agora nós vamos abrir o segundo lote de mais 100. E o cara, ele vai vendendo dessa forma. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Bem simples, mas existem outras coisas. Olha, produto por tempo limitado, né? Então, sei lá, um carro com uma logomarca, um produto olha, nós vamos vender e daqui 6 meses nós não vamos vender mais, tá ok? Então, muitas vezes nós agimos exatamente pelo reptiliano, tá? Acontece, é porque eu tenho problema? Não, é porque nós somos seres humanos, entendeu? Nós somos seres humanos, nós agimos assim, né? Então, vou dar um exemplo aqui de alguns casos interessantes que eu peguei desse cara aqui, ó. Eu não sei nem falar o segundo nome dele, mas é o Leonardo, tá bom? Ele tem um livro, ele escreveu um livro chamado Subliminar, como o inconsciente influencia nossas vidas. É muito bacana esse livro, tá? Mas vamos lá. Esse cara, ele desenvolveu o que a gente chama de uma prova de vinhos rotulados com preços. Então, o que ele fez? Ele pegou 2 garrafas de vinho, né? E colocou apenas a etiqueta do valor de cada uma delas ali. Uma custava R$90, outra custava R$10, por exemplo, né? E pessoas são voluntárias de degustar ambos os vinhos. Só que lembre-se, na garrafa não tem a marca do vinho, se ele é da vinícola A ou se ele é da vinícola B. Só tem o preço. As garrafas são idênticas, né? Os vinhos são vinhos tintos, por assim dizer, e a única coisa que tem ali na garrafa é o preço de cada uma delas. Um é 90 e outro é R$10. Então, as pessoas foram convidadas a degustar esse vinho, com os preços visíveis, né? Visíveis ali na garrafa. Quando perguntado qual delas, né? Qual elas mais gostaram, a resposta que a maioria pontuou, o de maior valor. Porém, o vinho que estava nas 2 garrafas, né? Porém, o vinho estava nas 2 garrafas, sendo esse o mais caro. Acho que eu escrevi, faltou alguma coisa aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte: na garrafa tinha o mesmo vinho, tá ok? Depois eu preciso corrigir isso aqui. Deixa eu fazer uma marcação aqui, depois eu corrijo. Mas o fato é que nas 2 garrafas tinha o mesmo vinho, ou seja, na garrafa de R$90 tinha o vinho de R$90, e na garrafa que estava rotulada com R$10 tinha o mesmo vinho de R$90. Só que as pessoas, quando beberam os dois, apontaram que o vinho de R$90 era o melhor. Mas como era melhor se os vinhos eram iguais? Então, essa pesquisa, ela mostrou que as pessoas foram levadas, né, a concluir, certo? Foram levadas a concluir, aqui, ó, foram levadas a concluir que o mais caro era o melhor. E quando a gente analisa isso, a gente entende uma razão do porquê. E, de fato, quando se trata, né, de bebidas alcoólicas, as melhores são mais caras. Então, perceba que o vinho era igual, os preços eram diferentes, mas quando a pessoa tomou o que estava escrito na garrafa R$90 e tomou o que estava na garrafa, que era o mesmo, só que estava R$10, ela pontuou aquilo 90. Por quê? Ela foi moldada num pré-conceito, num pré-requisito que sabe-se que, se tratando de bebida alcoólica, quanto mais caro, realmente melhor, tá? Então, perceba que esse experimento é muito interessante. Vamos para um outro aqui. Esse daqui é legal também, eu gosto bastante, que é interessante. O paradoxo da Pepsi. Isso aqui não foi feito aqui no Brasil, tá? Isso aqui foi feito, acho que na Europa, uma coisa assim, não me lembro agora onde que o Leonardo efetuou esses experimentos. Mas o fato é que, em teste feito às cegas, né, ou seja, a pessoa não sabe o que é que ela está bebendo, foi colocado em copos de vidro transparente
dois refrigerantes ali. Um deles era a Pepsi e o outro era a Coca-Cola, né? E quando as pessoas não veem qual estão consumindo, tem a dizer que preferem Pepsi, mas quando estão vendo, elas preferem a Coca-Cola. Então, foi muito interessante quando ele fez o experimento, que ele colocou num copo de vidro transparente Coca-Cola e no outro copo transparente Pepsi, e pediu para as pessoas beberem os dois e qual que elas gostavam mais. E elas gostavam, elas apontavam que prefeririam aquele copo e que o conteúdo daquele copo era Pepsi. Quando agora colocava o desenho da marca nos copos, as pessoas declinavam, ou seja, se inclinavam mais para a Coca-Cola. Ou seja, mas por que isso acontece? Quando a gente olha, isso é fácil de explicar, quando a gente olha, por exemplo, as propagandas comerciais da Coca-Cola, quantas propagandas a gente vê da Coca-Cola na televisão? E qual a qualidade dessas propagandas? Quantas propagandas a gente vê de Pepsi na televisão? E qual a qualidade dessas propagandas? A gente é motivado pelo subconsciente, né? Como ele fala aqui na mensagem subliminar. Um terceiro aqui, esse aqui é o último, o experimento dele. Experimento, né, feito em um supermercado na Inglaterra, envolvendo a seção de vinhos ainda. Um dia, a música era francesa, e 73% dos vinhos comprados era francês. Então, o que ele fazia? Ao supermercado, tocava, sei lá, na segunda-feira, tocava música francesa. E aí, na sessão de vinho, as pessoas iam lá e compravam, a maior venda era vinho francês. E no outro dia, tocava música alemã e as vendas de vinho alemã aumentavam. O mais interessante é que quando perceba que eu estava provocando o consumidor, eu estava dizendo de forma tendenciosa no subconsciente do consumidor o que ele queria comprar. Mas o mais legal disso é o que vinha depois. Quando o colaborador, muito provavelmente uma pessoa que estava ali, né, naquele ambiente do supermercado que trata desse tipo de bebida, quando o colaborador perguntava se a escolha da compra foi influenciada pela música, apenas uma pessoa respondeu que sim. Ou seja, as demais pessoas compraram e nem sabiam por que estavam comprando. Veja que a decisão foi tomada pelo subconsciente da pessoa. Ela nem mesmo se lembra por que da escolha. Então, por algum motivo, né, a neurociência pode explicar isso melhor, e é o que o marketing se aproveita, em algum momento a música influenciou, né, o subconsciente, o inconsciente da pessoa, o que motivou ela a comprar aquele determinado vinho. É muito legal. Essa daqui, eu acho que é a melhor de todas, né? E aí, ó, como é que a gente explica isso, né? Então, a tomada de decisões, ela é muito interessante. A primeira coisa que é feita, o cérebro decide antes do que fazer. É incrível, o nosso cérebro, né, de acordo com a neurociência, ele já resolveu. Ele já sabe o que vai fazer. Agora, não é porque ele sabe o que vai fazer que é a decisão mais correta, ok? Ele já resolveu, mas ele resolveu em que situação? O que ele trabalhou aqui, ó? Ele trabalhou com certeza, a primeira coisa que ele pegou aqui foi o reptiliano, tá? Ele começou por aqui. Tá ok? A decisão, né, vem à consciência. Nesse momento parece que estamos tomando a decisão de forma racional. Tá ok? Nós agimos conforme a decisão tomada. Então, o cérebro reptiliano fala, ó, você precisa disso, porque alguma coisa aconteceu que motivou você a fazer isso. O que nós temos que fazer, então? Isso é questão de treino, né? E muitas vezes a gente passa batido. A gente precisa, daí, vir subindo, né? A gente precisa vir subindo essa escala aqui. A gente precisa vir subindo aqui essa escala, né? Legal, eu tomei a decisão, pera um pouquinho. A gente tem que parar e pensar, será que essa decisão, ela é do meu cérebro reptiliano? Aí, pera um pouquinho. Eu subo aqui para a emoção, mas qual a necessidade, né? Qual a necessidade, por que eu preciso disso? E se você ainda não encontrar a explicação disso,
vem aqui para o racional e o racional vai te ajudar. Uma coisa interessante, alguns economistas falam que uma ideia interessante para as pessoas que estão acostumadas a usar o cartão de crédito de forma compulsiva é colocar um bilhetinho, né? Pega aqui o cartão de crédito, coloca um band-aid nele aqui, uma etiqueta, né, dizendo, você precisa mesmo disso? Né? Coloca aqui, né? Coloca aqui a mensagem, né? Você precisa mesmo disso? Aí você vai escrever aqui, né? A mensagem. Você precisa mesmo disso? Aí a pessoa que pega o cartão olha, e aí o que acontece? Ela dá uma refletida melhor nisso. Se funciona para todo mundo, aí eu já não sei, tá? Tem que testar. Mas o interessante é que podemos, e o mais legal disso é que muitas vezes quando perguntam para a gente por que dessa decisão ou por que fizemos isso, muitas vezes a gente pode dar várias explicações e muitas dessas lógicas e convincentes para nós do porquê que agimos assim, né? Isso é interessante e é aí que o marketing ele entra, tá? Ele vai se aproveitar desses detalhes que são muito imperceptíveis para a maioria de nós, inclusive quando a gente está num processo de crescimento, está num processo de amadurecimento, isso ocorre muito, tá bom? Bom, a gente já está com 1 hora aqui, eu acho que tá bom por agora, senão a gente passa muito aí e fica bastante cansativo. Professora, acho que tá bom por hoje, né? 1 hora, né? A professora quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que está tranquilo, né? Acho bem interessante essa questão, né? Do como o marketing se vale das nossas emoções, né? Isso, sim, acho que para vocês, meninos, né? Na hora que estão pensando aí os projetos de vocês, né? Do que vocês vão fazer. Eu vou retomar algumas coisinhas que eu fui anotando aqui lá do comecinho, né? Quando a gente pensa num projeto de algo que a gente quer criar, né? Seja ele um produto, na verdade vamos chamar de uma solução, né? Porque nem sempre é um produto propriamente dito, né? Algo isso, físico. Mas uma solução que você quer criar é sempre para resolver o problema de alguém, né? O que o professor falou lá no começo, né? De quem é, isso é uma primeira coisa que tem que ser pensado, né? Quem é esse público que eu quero atender? Ele deu o exemplo do banco que investiu num patrocínio em algo que não estava relacionado à sua clientela, né? Então, certamente, ele não teve a visibilidade da marca que ele gostaria, porque a clientela dele não assiste, talvez, a Fórmula 1 como ele imaginava, né? Era a Fórmula 1, não me lembro agora. isso, Né? exatamente. Então, Então, isso é muito importante, né? Que vocês estão aí propondo projetos, protótipos, né? A quem esses protótipos visam atender, né? Essas ideias de vocês visam atender. Então, isso vocês têm que ter bem claro, né? Ao criar o produto. Eu quero, por exemplo, fazer uma horta automatizada. Uma horta automatizada, tá? Mas aí a automatização da horta eu posso usar para um agricultor que produz em grande quantidade, em escala para fornecer, por exemplo, para mercados e para feira. Eu posso, para um pequeno agricultor que fornece lá só, tem uma quitandinha que é para ele, ou eu posso ter no ambiente doméstico. Então, em que escala você quer trabalhar? Para quem você vai criar esse protótipo? E aí vocês vão pensar, se é para o ambiente doméstico, o que eu posso propor que dá certo dentro de um apartamento? Eu não posso propor algo grande, né? Vou propor um sistema que a pessoa tem que ter um quintal lá e um canteiro no quintal, mas aí hoje as pessoas moram mais em apartamento, né? É muito comum, dependendo da cidade, o apartamento e não a casa. Tudo isso tem que ser pensado, né? Quem é esse público-alvo do que vocês estão pensando em fazer, né? Porque aí, então são essas questões, né? Qual é o problema que eu quero resolver? A quem eu quero atingir, né? Quem é meu público-alvo? E aí, como que eu vou resolver a questão? Como é que eu vou resolver esse problema para esse público em específico? Porque se for automatizar uma horta para um agricultor, eu vou resolver de um jeito. Automatizar a horta para um ambiente doméstico, casa, eu tenho uma outra possibilidade. Para o apartamento, as questões são outras, né? Então, tudo isso vocês têm que ter em mente para poder delinear melhor o trabalho de vocês, né? O que vocês estão propondo, né? E aí o uso, saber usar também depois, né? Aí isso seria um passo à frente, né, Flávio? Vamos ficar numa fase mais crua, né, desse projeto, que é propor o protótipo, não sei que grupo vai conseguir, de repente, até o ano que vem, realmente construir algo, né?
já físico ou não, mas de qualquer forma, já pensou que legal se algum grupo lá na frente terminou o quarto ano consegue montar ou pensar numa startup, alguma coisa assim, né? Ou realmente levar isso para outra esfera. Vocês têm que também saber, né, como eu vou atingir esse meu público, como eu vou chamar a atenção desse meu público. Foi bastante interessante os exemplos que o professor deu, foram bastante interessantes sobre como as nossas emoções participam desse processo, né? E como aí, para chamar a atenção, a gente tem que mobilizar essas emoções, né, dos nossos clientes, dos nossos consumidores. Acho que foi bem interessante, né? E aí agora tem mais coisa por vir, a gente vai aprofundando nas próximas aulas. Isso. Porque às vezes a gente fica preso também, que eu gosto tanto desse projeto, desse assunto, que a gente precisa se lembrar que eu estou buscando esse assunto para mim ou para quem, né? Então, se for só para mim mesmo, eu compro um livro, leio e fico para mim, né? Se for pensando numa solução, alguma coisa, eu não posso fechar dentro da minha esfera, né? Eu preciso extrapolar esse interesse pessoal meu, né? E às vezes a gente é vítima, né? E é natural a gente ser vítima disso, porque, como eu falei, é um processo, né? É um amadurecimento. Eu mesmo já tive esse problema. Eu peguei e coloquei uma ideia, e a ideia para mim era tão legal que, tipo, por que você não gosta da ideia, né? Por que a professora falou e criticou a minha ideia, por exemplo? Mas a ideia é tão legal, então. Mas ela é legal para mim. Mas ela é legal para quem mais, né? Quem mais? Qual é a relevância disso, né? Então, aí, às vezes, a gente precisa ter um processo de amadurecimento, né? Olhar um pouco mais, refletir, né? E olhar, tá, é para quem isso? Se for só para mim, não preciso fazer nada. Pego, leio um livro, interiorizo isso e bola para frente, tá? Mas é isso. Pessoal, alguma dúvida, então, aí que vocês querem colocar aí, senão a gente encerra a aula, tá bom? Não sei se alguém está com alguma dúvida, algum questionamento que quer falar, quer perguntar, quer fazer. Ninguém? Acho que, então, podemos finalizar a aula, então. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, tá bom. Então, acho que ninguém está com nenhum questionamento, acho que a gente, então, pode Exatamente, finalizar. Job colocou um bom exemplo, o especial de Natal da Tá. Coca-Cola. Quem não se encanta com aqueles caminhões deles cruzando as cidades, né? É uma estratégia. Eu sempre vou ver. Eu também adoro. Infelizmente, ano passado, aqui perto de casa passa, né? E é muito legal, né? Ano passado não teve. Não sei se esse ano vai ter, né? Espero que tenha, mas acredito que ainda vai ser um pouco difícil. Mas você tocou num assunto interessante. Eu lembro que quando eu era criança, então, eu gosto. Vamos falar um pouquinho. Aqui em casa, eu gosto de tomar Guaraná. Tem um refrigerante que eu gosto muito, que é Tubaína, mas é a Tubaína da Tatuína, né? Tatuína. Não sei se vocês conhecem, ela é uma etiqueta azul, né? Um rótulo azul. Tatuína, eu gosto muito. E tem a Tubaína da Rossi também, essa vem em garrafa ainda. Aqui perto de casa tem um mercadinho que vende. E tem a Coca-Cola. Eu sempre falo que quando eu tomo Coca-Cola, né, é interessante, me vem na lembrança quando eu era moleque, né, um negócio incrível, né. Então perceba que um determinado produto ele recupera essa situação. É incrível, né. A Coca-Cola é um exemplo muito interessante e eu lembro também dos comerciais. Os comerciais, isso é uma visão minha, tá? Os comerciais hoje da Coca-Cola, eles são muito bonitos, mas eles, do ponto de vista meu, eles são muito aquém do que eram no passado. Então, se vocês procurarem comerciais da Coca-Cola, tipo, de 10 anos para trás, esse é um ponto de vista meu, né? Eu acho que os comerciais eram muito mais bonitos, né? Traziam muito mais emoção do que os de hoje, né? Não sei, isso é uma visão minha. Mas sim, é verdade. Coca-Cola.
Coca-Cola gasta, se não me engano, ela tem um orçamento de 10% do seu PIB, né? Ou seja, de tudo que ela arrecada, ela destina ela parece que destina 15% do capital só para propaganda da Coca-Cola. Então, a Coca-Cola, de todo o dinheiro, de todo o lucro dela, ela paga, se for pago os funcionários, paga isso a nível de planeta, tá? Ela tem um caixa que ela guarda 10% do lucro, tudo isso é destinado à propaganda. Então, é muita grana. É maior do que muita economia de bastante países aí. Você quer ver uma outra coisa? Lembrei agora. Esse é mais. Pode falar, professor, desculpa. A Larissa colocou nos melhores fundatórios. Às vezes o produto nem é bom, mas as Exato. propagandas Eu pegam já tanto vi na também. cabeça da gente, né, que a Eu marca já, fica. Você pode até não consumir, mas você eu já sempre lembra provei da marca, Dolly. né? Não é tão ruim assim. Não é tão ruim, né? Tem melhores, mas não é tão ruim o Dolly assim. Lembrei de uma outra propaganda, a professora vai se lembrar, e eu vou deixar até o convite para vocês terem ideia, o poder da propaganda. Fumar, todo mundo sabe que é prejudicial à saúde, tá ok? Faz mal, dá um monte de problemas de saúde, inclusive graves incidências de câncer, né? Agora, pega os comerciais da Hollywood e da Marlboro. Da Professora, Marlboro, lembra lembra até do desse? barulhinho do chicote no final, O que que tinha no comercial da cowboy. Marlboro? O cowboy, era o cara lindo, maravilhoso, era o estereótipo de macho, né? Uma sociedade machista que a gente vivia, não que a gente não vive hoje, eu acho que hoje é um pouco menor, mas é o estereótipo que pode chover canivete, o cara tá ali, o cara montado num cavalo bonito, chapéu, e toda aquela atmosfera do campo, né? A pessoa pensava, qual era o inconsciente? Nossa, vou fumar cigarro que eu vou parecer esse cara, né? E quando a gente olha, o cara morreu de câncer, foi um final muito triste o dele, né? E você pega os da Hollywood. Os da Hollywood, eles eram mais voltados para o público jovem. Então, as pessoas, você tinha jovens do sexo masculino lindos, jovens do sexo feminino bonito, você olhava lá eles andando de paraglide, na praia, surfando, e coisas absurdas. É um comercial muito lindo, a música é fantástica, a ideia é fantástica. A gente tem o equivalente, né? Se você pegar o comercial de cerveja, de bebida alcoólica, é assim hoje, né? Então, Isso. a vida é legal, só curtição. Exato. E aí eles bacana, colocam. bebe cerveja, bebe aquelas bebidas, né? Que Aí eles colocam muito como sugestão a mulher lá, tal, com roupas curtas e tal, né? Então, ali é a sugestão. Então, perceba que existe uma ideia por trás disso, né? E a gente precisa olhar esses comerciais com inteligência e perceber o que de fato está acontecendo ali. Então, no caso do cigarro, que é tão danoso, a bebida também consumida em excesso, sem controle, gera outros problemas. A impressão que dá quando você está consumindo uma bebida alcoólica é que você está sempre em festa, né? Então, se associa muito a isso, mas ninguém mostra o que acontece o depois da festa, né? As pessoas tendo coma alcoólico e por aí vai, enfim. Mas pesquisem na internet, então, comerciais da Hollywood e depois tragam essa percepção para a gente, que a gente vai continuar falando disso. Pesquise depois no celular, em algum momento, de forma oportuna, aí, sem muito compromisso, pesquisa comerciais da Hollywood e da Marlboro e perceba também esses comerciais que a professora falou de cerveja, né, de bebida alcoólica, né? Você vai ver que tem aquela outra famosa que é um whisky, Jack Daniels, né? Não sei, uma coisa assim, que mostra toda uma sofisticação, e aí fala se você é isso, você é Jack Daniels, nem sei o nome direito da bebida, mas pesquisem depois por curiosidade, depois vocês trazem essas percepções para a gente. O Flávio, acho que era bom vamos comentar sobre as próximas semanas aí, né? Pessoal, ok. Esse sábado letivo, né, do dia 22, ele corresponde a uma quarta-feira, então nós temos carga horária da nossa disciplina, né? Semana que vem é semana de recuperação contínua, né? Então a gente não tem, em tese, atividade síncrona, e o que nós combinamos, eu e o Flávio, que vocês usem a carga horária do sábado e da semana que vem para adiantar os projetos de vocês, tá? Nós vamos verificar, dar uma olhadinha lá no Moodle, como é que vocês estão caminhando, e se algum grupo quiser aproveitar esses horários, né, principalmente da semana que vem,
porque a intenção do sábado é que seja assíncrono mesmo, mas da semana que vem, né, na quarta-feira da semana que vem, agendar conosco, para a gente abrir aqui a sala de reunião e tirar alguma dúvida mais específica do grupo, né, Flávio? Nós estaremos Isso. à disposição, mas aí vocês nos avisem antes para a gente poder agendar e chegar junto aqui no horário certinho, tá? Para a gente. Professor, Oi, quem está chamando? posso tirar uma dúvida da atividade que é para entregar hoje? Claro, sem problema. Eu e as meninas do meu grupo, a gente não entendeu muito o que era para colocar na questão 3. Eu acho que então, só por questão de ordem, vamos fazer o seguinte: a gente encerra a aula, senão vai ficar muito extenso, e aí a gente faz um apartado, né? Então, acho que então, professor, a gente pode encerrar para a gravação, até para liberar quem não tem dúvidas, e aí a gente fica com quem está com dúvida. Pode ser, podemos fazer assim então, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte, pessoal, eu vou encerrar a gravação, então quem não precisar tirar nenhuma dúvida sobre as atividades, pode sair da sala, quem quiser tirar dúvida, quem é a colega, permaneça na sala aqui, tá bom? Então, pessoal, bom resto de dia para vocês, bom resto de semana, tá bom? Eu vou encerrar aqui a gravação. Vou parar aqui. Vamos lá, a senhorita está com dúvida no que é para entregar hoje. Deixa eu ver lá. Vamos ver lá. Ah, o mapa do projeto. Ok.